Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo você vai descobrir se o RBCO11 vale a pena. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativos e, como alguns já devem saber, é um segmento que vem sofrendo bastante devido ao home office e também outros problemas relacionados aí ao setor de lajes corporativos. Não à toa, esse fundo imobiliário está com mais de 40% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas vamos na calma, que nesse vídeo eu vou te mostrar todos os dados mais relevantes do RBCO11 para a gente ver se ele está valendo a pena. Comecemos então com algumas informações introdutórias do fundo imobiliário. Ele teve seu início em 2019, então ele já está aí há um tempo no mercado. Ele é gerido pela RB Capital e administrado pela BRL Trust. E como qualquer fundo imobiliário, esse aqui também tem taxas. No caso, temos uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, e conforme essas letrinhas miúdas, eu sempre leio essas letrinhas miúdas, temos aqui um mínimo mensal de R$15.000 corrigidos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Ele não tem taxa de performance e não tem prazo para acabar, e qualquer investidor pode comprar cotas desse fundo, porque ele é para investidores em geral. E em relação à quantidade de cotistas que tem esse fundo imobiliário, temos aqui que ele tem mais de 7.000 cotistas, ou eu posso dizer apenas 7.000 cotistas, o que é um número extremamente baixo, e eu já espero que o fundo imobiliário tenha uma baixa liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando e poucas pessoas vendendo cotas do RBCO11. E esse, no caso, será o nosso primeiro ponto negativo. Vamos lá ver. E realmente, quando a gente olha o volume financeiro médio negociado diariamente, é inferior a R$1 milhão. E na minha visão, um volume financeiro médio negociado diariamente inferior a R$1 milhão é uma baixa liquidez. E esse é o nosso primeiro ponto negativo. Porque, veja, o fundo teve, em fevereiro, um volume financeiro médio negociado diariamente de R$274.000, em janeiro de R$208.000, em dezembro de 2021, R$275.000. Você pode ver que ele não ultrapassou o R$1 milhão diariamente. Então temos aí o nosso primeiro ponto negativo. Mas vamos com calma, porque a gente ainda tem muito para ver do fundo imobiliário. Comecemos aqui pelo portfólio dele, pela carteira de investimento dele. E temos que mais de 95% ele aloca em imóveis, afinal ele foi feito para isso, É um fundo imobiliário de tijolo que investe em lajes corporativas, mas ele também tem 3,3% em fundos de investimento de renda fixa e 0,9% em outros ativos. E um ponto importante é que esse fundo imobiliário possui passivos, ou seja, ele possui obrigações a cumprir. E a gente conhece muito bem, a gente chama de dívidas. E olha só, ele tem uma dívida de em torno de R$57 milhões. Mas na minha visão é uma dívida bem tranquila, porque quando a gente pega o total dessa dívida, vamos lá que eu vou pegar o total dessa dívida, 56.889.464,70, e divide pelo total de ativo que o fundo possui, que é esse aqui, 383 milhões, vou dividir 383.254.602,20, vou multiplicar por 100 para achar aí o percentual, temos aqui um percentual de 14,84. Na minha visão, isso aqui é bem tranquilo, o fundo imobiliário consegue tranquilamente arcar com essa dívida. E para deixar aí para você um número de referência, na minha visão, esse percentual acima de 20% já fica mais complicado. Abaixo de 20%, na minha visão, é bem tranquilo. Lembrando que isso é a minha visão, cada investidor vai ter uma visão diferente. Mas está tranquilo, é uma dívida bem controlada. Como ele possui a maioria do seu portfólio em imóveis, vamos ver quantos imóveis que ele possui participação. E aqui já temos que ele possui participação em 4 imóveis, sendo os 4 localizados em São Paulo. Temos aqui o edifício Corporate Alamedas, o Rashid Saliba, o Birman 20 e o Morumbi. E em relação ao prazo de vencimento dos contratos, isso aqui é um ponto a ficar de olho, porque cerca de 35% vão vencer nos próximos 2 anos, nos próximos 24 meses. E por que eu falo que você tem que ficar de olho nisso? Porque o fundo imobiliário
ele já conta com uma vacância física de mais de 45%. Isso, na minha visão, é um percentual muito elevado. Por isso que você tem que ficar de olho no vencimento desses contratos. Claro que não quer dizer que se vencer o fundo imobiliário vai ficar com imóveis vagos, né? Ele pode aí renovar com o inquilino, mas ele pode também prospectar aí novos inquilinos. Mas por um tempo ele ficaria com o patrimônio mais vago ainda. Temos aqui cerca de 46% de vacância física e 50% de vacância financeira. Isso porque alguns inquilinos estão com inadimplência e com fundo. Mas vamos continuar que em relação aos indexadores desses contratos, temos aqui cerca de 50% indexados ao IPCA, que é o índice de inflação, e 43% indexados ao IGPM, que também é um índice de inflação. Isso aqui, na minha visão, está bem tranquilo. Em relação aos inquilinos, eu não consegui achar no relatório do fundo falando quais são os inquilinos, mas talvez eu tenha passado batido aí em relação aos inquilinos. Mas eu trouxe aqui para você os setores de atuação dos inquilinos e temos que cerca de 50% atuam no setor de comércio e no setor de tecnologia. O restante você está vendo aí na tela. E as informações mais recentes do RBCO11, temos que nos últimos 12 meses ele entregou R$ 4,61, o que dá um dividend yield de 10,02%. E confirmando algumas informações que eu já passei aqui para você, o fundo imobiliário realmente possui uma baixa liquidez, porque olha só, cerca de apenas 2.000 negociações diariamente. Então talvez, caso você queira comprar ou vender cotas do fundo, pode demorar um pouco. E em relação ao dividendo, temos aqui um dividendo até razoável, considerando que o fundo imobiliário está bem vago, né, com a vacância aí de mais de 45%. Ele possui um patrimônio líquido beirando aí os 326 milhões de reais e o seu valor patrimonial por cota está em R$ 86,36. Mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 46. E quando a gente divide o valor de mercado pelo valor patrimonial, a gente vê aqui um preço sobre o valor patrimonial de 0,53. Aí muitas pessoas ficaram, nossa, o fundo imobiliário está bem descontado, será que realmente vale a pena? Tanto que eu estou analisando esse fundo porque um inscrito me pediu. Caso você queira que eu veja aí a respeito de outro fundo imobiliário, é só comentar aqui que de tempos em tempos eu venho atendendo aí o pedido de vocês, né, de vocês inscritos. E aqui a gente tem um desconto de cerca de 47%. Para você ver como não é à toa esse desconto, né? O fundo imobiliário está com a vacância física em torno de 46%. Então, todo esse desconto aqui, logicamente, é relacionado aí a esses pontos agora positivos e negativos que eu vou te passar. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é se você já se inscreveu no canal, né? Eu venho falando aqui direto a respeito de fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, o convido, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo quando eu vier a postar. Mas vamos lá, agora é sério, vamos para o primeiro ponto positivo. E é justamente esse desconto em relação ao valor patrimonial, porque o fundo imobiliário ele está com desconto de mais de 46%. Isso é um ponto super positivo, mas que requer atenção, porque se o fundo imobiliário está com desconto muito alto, tem alguma coisa aí por trás. O segundo ponto positivo é que nos últimos 12 meses ele distribuiu mais do que 10% de dividend yield. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário tem uma baixa liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando suas cotas, poucas pessoas vendendo suas cotas. Mas isso faz sentido, já que o fundo imobiliário tem em torno ali de 7.000 cotistas. O segundo ponto negativo é que o fundo imobiliário tem uma baixa diversificação, porque ele tem participação apenas em 4 imóveis, sendo 2 classe B e 2 classe A, e todos localizados em São Paulo, locados aí para inquilinos que particularmente eu não sei quais são esses inquilinos, porque eu não vi lá dentro do relatório gerencial do fundo. Pode ser que tenha e eu tenha passado batido, mas é um ponto negativo, né, já que o fundo imobiliário tem apenas participação em 4 imóveis localizados em apenas um estado. O terceiro ponto negativo é que o fundo imobiliário é do setor de lajes corporativas e vem sofrendo bastante devido ao home office e outros problemas relacionados aí ao setor.
E por que eu falo que isso aqui é um ponto negativo? Porque isso nos leva a alguns dados. Primeiro, o fundo imobiliário está com uma vacância física em torno de 46% e uma vacância financeira em torno de 50%. E o outro ponto é que cerca de 35% dos contratos vão vencer em até 2 anos. Claro, eu já falei, isso aqui não significa que o fundo imobiliário vai ficar com essa parte vaga, mas se ficar, vai aumentar ainda mais a vacância do fundo imobiliário e pode ser que ele tenha que vir a reduzir os dividendos que vem pagando. Claro, ele tem chance de valorizar? Ele tem muita chance de valorizar. Mas quando eu levanto aqui todos esses pontos, seja os positivos, seja os negativos, na minha visão, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é a minha opinião. E na minha opinião, esse fundo imobiliário, ao menos por enquanto, não está valendo a pena. E aqui em cima já está aparecendo para você eu falando a respeito de outros fundos imobiliários. Sei que vai ser um conhecimento que vai te agregar bastante para você ter uma carteira de investimento bem diversificada e bem bonitinha aí, apenas com bons ativos. É isso, então, te vejo lá.